Senhor Jesus, obrigado por este momento, Senhor, em que podemos desfrutar, Senhor, de estar e continuar a estar na Tua presença, mas sobre todas as coisas adorar e louvar o Teu nome, Senhor. Não há nada como louvar o Teu nome, não há nada como adorar o Teu nome, não há nada como sentir o calor da Tua presença nas nossas vidas, apesar de que saibamos que Tu és Deus omnipotente, omnipresente, Senhor, e caminhas connosco todos os dias. Senhor, retira do meio do Teu povo, Senhor, a expectativa de que Tu possas subitamente fazer algo novo, porque Tu continuamente fazes coisas novas na nossa vida. Mas sobre todas as coisas, que o Teu Espírito venha a remover o nosso interior para que estejamos despertos à Tua obra, despertos e sensíveis à Tua palavra, à Tua presença. Senhor, com a consciência, meu Deus, que Tu estás a transformar-nos, a renovar-nos, Senhor. Tu estás a fazer algo precioso e grandioso. E apesar que muitas das vezes, meu Deus, há situações controversas, meu Deus. Apesar que muitas das vezes neste mundo tenhamos que passar por persecuções, por tribulações, por angústias. Já na Tua palavra Tu ensinaste que através das quais entraremos ao reino dos céus. Não porque possamos nós, mas porque Tu estás connosco. Assim, Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua palavra, Senhor, onde quer que ela esteja a ser pregada e ensinada, Senhor, e que sobre todas as coisas as almas voltem o coração a Ti e por meio de Ti, Jesus Cristo, possam estar diante do Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer-te nesta manhã, para que tu não te conformes, a palavra de Deus faz várias menções a dizer, já vem em 52 minutos, se me puseres a resetear o relógio, porque eu assim termino já, 52 minutos, volto a orar e vamos para casa. Sim, a palavra de Deus diz para que não nos conformemos ao modelo deste século, dependendo das versões bíblicas, diz a palavra de Deus em Romanos. Não é que vayamos ler algumas escrituras de Romanos, mas o título desta mensagem é não te conformes, mas mantém-te no caminho da vida que é para cima. Mantém-te no caminho da vida que é para cima. Queria ler 2 provérbios rapidamente, para introduzir a mensagem. Diz, em Provérbios 15, 24, diz que para o sábio, diz comigo, para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é embaixo. É embaixo. As pessoas têm a tendência a pensar de que há que aproveitar o tempo. Todos querem aproveitar o tempo. Todos querem... há um mote em inglês que diz One life, live it. Uma vida, vive-a. Só que muitas das vezes na pressa de querer viver a vida, essa única vida, esquecemos que essa vida é uma vida que é eterna. Esquecemos que há um céu e que há um inferno. Esquecemos que da mesma maneira que há salvação, há uma condenação. E cada vez mais no seio da igreja e naqueles que confessam que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, as pessoas tendem a estar adormecidas aos tempos. A palavra de Deus diz para estarmos preparados porque vai vir o dia mau. Jesus Cristo continuamente veio trazer revelação de acordo àquilo que já estava escrito no livro dos profetas, e falou sobre o fim dos tempos. A igreja devia estar à espera do novo Cristo vem, Maranata, e inclusive hoje em dia já se prega que Cristo não vai voltar outra vez porque Cristo já cá esteve. Há esse tipo de heresias na igreja. E há esse tipo de sensações que as pessoas procuram viver. Procuram viver a vida da mesma maneira que este sistema social da cultura ocidental na qual estamos inseridos, em base das raízes cristãs ou judaicas, mas alterando-as e deturpando-as. Mas a palavra de Deus ensina-nos, aquele que é sábio, aquele que quer adquirir entendimento, entende que o caminho da vida não é uma linha reta, senão que é para cima. E toda e qualquer subida requer empenho, requer esforço. Quando nós começamos a ir, mesmo eu não pratico escalada, mas vemos que as pessoas que praticam escalada, caminhada, são pessoas que lhes requer primeiro uma boa preparação física.
vão enfrentar muitos obstáculos para escalar. O Everest é uma das montanhas mais ambicionadas por serem escaladas. Vão ficando cada vez com menos oxigênio. Significa o caminho vai se tornando cada vez mais estreito. Estamos aqui? Ou seja, vamos relacionando isto com as palavras que foram ditas e que estão escritas, que o caminho que leva à salvação é estreito. Estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação. E quando nós entendemos que o caminho da vida é para cima, começamos então a entender que vamos ter que continuar a escalar, que não nos podemos conformar em querer viver um cristianismo que é como andarmos numa autoestrada sem pagar portagens. Sempre por via verde e sem que nos deduzam da conta bancária aquilo que passa pela via verde. Porque o caminho da vida é para cima e todas as escaladas implicam dificuldades. Todas as escaladas muitas das vezes implicam quando tu vais a escalar, de repente o harness te passa um bocadinho e de repente vens um bocadinho mais para baixo, mas depois continuas a escalar. Por isso, há que manter-te no caminho da vida. Há que manter-te a escalar com Jesus Cristo. Em Provérbios 4,18 diz a Bíblia desta forma, João Ferreira de Almeida: a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Na nova versão internacional diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada. Alvorada é sinónimo da aurora, que brilha cada vez mais até à plena claridade do dia. O caminho do entendimento é para cima, o caminho da vida é para cima. A nossa vereda, aquilo por nós caminhamos, deve levar-nos a ter luz plena, a chegarmos à plena claridade. Amém? Não há nada fácil. As pessoas pensam que simplesmente, não, isto é, queremos estar na bênção, queremos viver a bênção, mas a bênção houve um preço a pagar. Um preço que foi o preço precioso da vida de Jesus Cristo. As pessoas simplesmente querem utilizar Jesus como um aplicativo. É como um novo aplicativo do telefone. Qualquer dia vão inventar o aplicativo que não é só o aplicativo das Bíblias, nem o aplicativo dos sermões. Vai ser o aplicativo Jesus Aplicativo. Que é para quando tu tiveres algum tipo de necessidade, carregas no aplicativo de Jesus. Porque é a forma como cada dia mais as pessoas vão utilizando a Jesus. Jesus não é o nosso ser, mas é um aplicativo a quem nós somos. Não sei se me faço entender. Mas deve ser ao contrário, porque a palavra de Deus ensina-nos que nós somos novas criaturas, aqueles que estamos em Cristo Jesus, e então somos feitos, e fomos feitos já conforme a sua imagem e semelhança, quando aquela formosa conversação entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e decidiram fazer o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Então acontece que temos que entender que não podemos esperar uma caminhada, uma peregrinação com Cristo que seja uma autoestrada, mas sim empreendê-lo para cima. Sim, vão haver dificuldades, mas a grande virtude deste caminho é que tu não vais sozinho. Amém? Senão que caminhará sempre Jesus contigo. Amém? Sou espiritual. É? Não. Caminham mais contigo. Caminham mais contigo. O grande segredo do povo de Deus e o grande segredo daquilo que Deus está a fazer na terra é que Deus está a levantar um povo, que é a sua igreja. E a sua igreja não é um edifício, não é uma denominação, senão que é a Assembleia dos Santos. Amém? E é quando já vejo que está lá o meu nome, eu digo, epá, porreiro, já faço parte das Assembleias. Queria contar-te uma história pequena que algumas vezes já toquei aqui e queria, se Deus me der a graça, assim só comi 7 minutos, então acho que Deus vai me dar a graça a poder-te contar esta história. Que é a história de um povo que é o povo de Israel. Não vou contar a história toda, é só uma breve história e vou resumi-la brevemente. Em 2 de Samuel, do capítulo 5, do versos 4 ao 7, diz desta maneira: 30 anos tinha David quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Amém? Vocês vão me ajudar? Se me ajudarem, vai ser mais rápido. Ok? Depois, diz a palavra desta forma no verso 5, em Hebrom reinou 7 anos. Em Hebrom.
e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Verso 6. Depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Estava em Hebrom, neste momento, contra os jebuseus. Nesta altura, Jerusalém ainda não era conhecida como a cidade de David, mas sim como a cidade dos jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a David, os jebuseus disseram desta maneira a David: não entrarás aqui. E tu ouvirás vozes na tua mente e no teu coração que te vão dizer que tu não conseguirás fazer isto, tu não entrarás aqui, isso que tu ouves não é bem assim, tu não vais poder entrar. E diz como é que não vais entrar aqui, dá-lhe então os argumentos. Porque é que tu não vais entrar? Os cegos e os coxos te repelirão. Estamos a falar de um homem que era destro em batalha, um homem que tinha derrotado o filisteu, como é que ele se chamava? O Golias. Golias, muito bem. Golias. E dizem-lhe, olha lá, David, tu e as tuas tropas, que já livraste tantas batalhas e que já tinhas livrado tantas batalhas ao serviço do rei Saul, e em todas elas tinhas sido vencedor, agora quero que saibas uma coisa, aqui não vais entrar. Sabes porquê? Porque os cegos e os coxos vão te repelir. E continua o verso dizendo, David de maneira alguma entrará aqui, como impedindo, tu de maneira alguma entrarás, tu de maneira alguma alcançarás todas essas promessas que a Bíblia diz. E isto é uma voz que continuamente assola a alma das pessoas. Mas diz no verso 7, ainda assim, todavia, David tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de David. A partir daquele momento deixou de ser a cidade dos jebuseus e passou a ser chamada a cidade de David. Jerusalém, a cidade de David. Amém? Ora, David disse naquele dia, todo o que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de David aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entra na casa. Era um ditado que já estava instaurado, era algo histórico que os rabis ensinavam tradicionalmente nas casas. E, inclusive, quando punham sal nas feridas dos combatentes hebreus, punham-lhe sal e contavam-lhe as histórias dos cegos e dos coxos que assolavam, que eram aqueles que guardavam as muralhas da cidade de Sião, da cidade de Jerusalém, que era naquele então a cidade dos jebuseus. E este foi o primeiro momento no qual esta cidade dos jebuseus foi tomada pelo povo de Deus. E passou a ser chamada a cidade de David. E entendamos uma coisa, que David não é só o protótipo do reinado da graça, mas o nome de David está mencionado à volta de 600 vezes no Antigo Testamento e 60 vezes no Novo Testamento. Vamos, quando Jesus Cristo a linhagem é filho de David, chamam-me filho de David, tem misericórdia de mim. Agora, o que nós temos que entender é que naquele momento David reúne as tribos do norte e as tribos do sul que estavam divididas. Israel e Judá encontravam-se divididos. E é naquele momento que ele consegue uni-los. E David era simplesmente o rei de Hebrom, e ele estava a enfrentar algo que era já historicamente impossível. Ou seja, na mentalidade daquele povo, segundo a história dos rabis que contavam aos seus filhos, não, aqueles bonequinhos que eles punham lá, que eram os cegos e os coxos que eles punham, era impossível entrar. Aquelas muralhas altíssimas era impossível de poder. Mas nós temos que entender que Deus é quem se move em nosso favor. Quando nós muitas vezes passamos por momentos de crise, por momentos de dúvidas, por momentos às vezes de falta de provisão, e uma e outra vez
se nós olharmos para trás, vemos que Deus move-se em nosso favor. E quando nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, não acontece nada, mas subitamente, quando nos abandonamos ao cuidado de Deus, então as coisas acontecem. Amém? Acontecem. Porque Deus é Deus quem provê. Mas aqui há um ensinamento muito grande. É que aquele povo hebraico estava dividido. A palavra de Deus ensina que uma casa dividida entre si mesma não pode prevalecer, senão que vai cair mais tarde ou mais cedo. E o primeiro ponto que eu quero tocar nesta manhã e dizer-te é que quando em ti há divisão, o inimigo coloca as suas fortalezas. Aquela cidade que foi tomada antigamente, até aquele momento, era uma fortaleza que era impensável ser tomada. Estavam a dizer-lhe a David: os cegos e os coxos vão-te repelir. Significa aquelas pessoas mais incapacitadas vão-te, inclusive diante da tua capacidade de guerra, eles mesmos vão fazer com que tu retrocedas. Tu não vais entrar aqui. E o que eu quero que tu entendas é que o inimigo continuamente coloca dúvida nas tuas mentes, no teu coração. O inimigo é o pai da mentira. É o mestre de todos os disfarces. E ele não encontra maior satisfação do que dividir famílias, do que dividir comunidades, do que dividir igrejas. Bom dia? Bom dia? Não encontra maior. Porque quando há divisão, então ele pode começar a criar fortalezas. Pode começar a levantar as suas barreiras. E pode começar a dizer: estas incapacidades vão-te impedir que tu cumpras o chamado e a vocação de Deus. Mas as pessoas não se vão dando conta porque vão criando os seus próprios argumentos, pensando que são seus, mas são argumentos do inimigo. Vão começar a raciocinar de acordo ao entendimento humano e à sabedoria humana, que é primeiramente animal, terrenal, carnal e diabólica, ensina a palavra de Deus. Mas vimos de antemão que a palavra de Deus ensina-nos que o caminho da vida é para cima, para nos afastarmos do Seol, e também diz um provérbio, é para cima, o caminho da vida é o caminho do entendimento. Diz: compra o entendimento e adquire. E o sábio é aquele que caminha para cima. E temos que entender que o inimigo, quando ele consegue semear sementes de divisão, então ele começa a colocar as fortalezas. E essas fortalezas vão impedir-te de que tu estejas no lugar da plenitude da vida de Cristo para ti. Nós fomos chamados para... Às vezes, não. Nós temos... Deus veio para dar-nos vida e vida em abundância. Isso chama-se plenitude. Mas vemos cristãos que não vivem uma vida em abundância, vivem uma vida medíocre. Irmão, mas sim, digo, não. Não estou a dizer que quando abundância nós automaticamente pensamos assim, não, mas abundância é ter isto, é ter aquilo. Não. Abundância é, seja qual seja as circunstâncias que vivemos, estamos alegres, estamos contentes, estamos em paz com Deus e com os irmãos e com todos os homens. Amém? Isso é ter abundância. Isso é viver na plenitude de Cristo. Amém? Mas o inimigo coloca-nos um montão de coisas na cabeça. Porque começamos a conformar-nos aos parâmetros humano-religiosos, que é a maior lepra que vai existindo dentro da própria igreja, dentro das próprias denominações, e vamos criando nós os próprios argumentos. E vamos criando aqueles argumentos, não, os cegos e os coxos vão-te repelir, isto não é para ti, e várias coisas. Mas não conseguimos entender que estamos na mesma situação que estava David. David tinha um conflito interno. Bom dia. E tu pensas que tens um conflito externo. Eu quero dizer que tu tens um conflito interno. O teu problema não é com o exterior. O teu problema é com o interior da tua própria pessoa. E esta passagem está a mostrar exatamente o conflito interno que tinha o rei David, que levava já 7 anos a reinar sobre Hebrom. E aquela cidade de Jerusalém estava tomada pelos jebusitas. E ele via que havia uma impossibilidade de que essa cidade fosse tomada. Havia já
um histórico. Ensinavam os rabinos que era impossível. Se os coxos e os cegos, quando os soldados eram feridos e iam para dentro das tendas para serem saradas as suas feridas, que eram com azeite e com sal, eles começavam-lhes a contar a história de como os cegos e como os coxos, e aos meninos também lhe ensinavam essa história. Então já na mente já estava instaurada essa impossibilidade de alcançar. Já estavam acostumados a uma tradição mundana, de acordo aos padrões hebraicos. Da mesma maneira que muitos cristãos estão a ficar acostumados aos padrões deste mundo e a conformar-se a eles. Então vêm certas e determinadas impossibilidades, como viver uma vida de entrega, viver uma vida, como pôr os meus filhos ao serviço, como que os meus filhos... Não, isso é impossível. Não, porque isto tem que ser de outra maneira e tem que ser... Não, mas olha o que se passa e o filho do outro e a filha daquele outro e na outra igreja e na outra denominação e começam em termos de comparação. Mas depois esquecem-se do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que faz comparação é falto de entendimento. E não olham para a perfeita luz da palavra, que é aquilo que deve iluminar os nossos passos. Amém? Amém, irmão? E esse conflito é um conflito interno, não é externo. Não é um conflito externo, é um conflito interno dentro do coração. E o problema entrava-lhes pelos olhos. Então quando eles chegaram lá e viram as muralhas altíssimas, no monte, e em cima, entre o lugar que eles estavam ali e o monte, que era exatamente o monte Golgota, havia um vale. E há um vale. Eles disseram, isto agora como é que vai ser? Isto é impossível. Os cegos e os coxos, e agora ainda por cima, barreiras, mais barreiras. Mas tudo aquilo era um engano. E aquilo acontece na tua vida. Aquilo acontece no teu dia-a-dia. Volto-te a dizer que o Satanás é mestre de engano, é mestre de disfarce. E ele quer fazer parecer que há barreiras onde não há nenhuma barreira. Amém? Não há barreira. A dificuldade é uma oportunidade pela qual, se tu permites, Deus vai glorificar. É simples. Mas se tu a queres tomar nas tuas próprias mãos, estás tu a querer tomar o papel de Deus. E isso é impossível. Isso acontece connosco. O que nós temos que entender é que Deus estava a chamar David e estava a levar David e aquele povo, todo aquele exército, e permitiu que se unissem as tribos do norte e as tribos do sul. Eles estavam naquele lugar. E este lugar, impossibilidades, e às vezes tu estás em situações, e eu quero dizer-te, na situação que tu estás e aquilo que tu estás a viver, as pessoas pensam que aquilo é, bom, isto é o fim do mundo, a minha situação, sabes lá você qual é que é a minha situação, se isto para mim, para aqui, para o outro, não. Onde tu estás não é o teu destino final, tu tens que entender isso. Não é o nosso destino final. Nós temos várias paragens, pit stops, chamam-se na gíria do desporto automobilístico. Mas não é um destino final. Aquilo que tu vives neste momento não é o teu destino final. Tens de permitir que Deus opere na tua situação. Amém? Tens que permitir que Deus te mostre que essa muralha, essa dificuldade, essas barreiras, provavelmente não são aquilo que parecem que são. Na situação em que tu vives, não é o teu destino final. Agora, aqui há algo que acontece que é muito interessante, é que as tribos do norte e as tribos do sul juntam-se. Juntam-se para conquistar a cidade dos jebuseus. E aqui está a maravilha da unidade. Mas isto porque David faz-lhes um desafio. Naquele verso ele diz, vamos, a quem David aborrece, os cegos e os coxos que nos estão a dizer que nos impedem, vamos ver qual é que é o homem que toma esta cidade. Vamos ver quem é. Quem desafia as probabilidades. Porque todas as probabilidades estavam ditadas para que eles não conquistassem aquele lugar. Estava-lhes a ser dito, vocês vão ser repelidos.
Mas na realidade aquilo era simplesmente aquilo que se passa na tua mente, é a luta interna no coração e é através dos teus pensamentos. As sementes de dúvidas, as sementes da falta de fé, as sementes da comparação, as sementes da queixa, as sementes da murmuração, vêm todas do coração e da mente. Porque nós pensamos com o coração. Estamos aqui? Por isso a palavra de Deus diz sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele manda a vida. Então agora vamos entender uma coisa, que naquele então a história era muito simples. O cego ilustrava a Isaac. E o coxo ilustrava a Jacó. Eles estavam a gozar os pais da fé deles, do povo hebraico. Eu já comentei isto aqui convosco alguma vez, sobre esta situação. E aquilo eram simplesmente marionetes. E é o que faz o inimigo. O inimigo põe marionetes à tua frente. Ou permite que tu, através do teu pensamento, cries as tuas próprias marionetes. Mas David não se conformou. Porque ele podia ter dito, bom, já estou aqui em Hebrom, já sou o rei de Hebrom, ok? 7 anos a reinar em Hebrom. Vou fazer com que o meu reino se continue. Para que é que eu me vou estar a chatear mais? Se eu já sei que sou bom na batalha, já tenho uma data de seguidores, o problema de Saúl já está resolvido, já ganhei a Golias, enfim, agora já aqui tranquilo, a reinar. Já sou rei. Eu podia ter pensado dessa forma. Grande parte das pessoas conformam-se a isso. Eles querem um evangelho de comodidade e de conformidade. Mas a palavra de Deus diz que não estejamos conforme a este mundo. A palavra de Deus diz, sede depois conformes a Cristo Jesus. Haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não tendo a que aferrar-se, senão que Ele mesmo tomou forma de servo e foi obediente até à cruz, morte e morte de cruz. Amém? Estamos aqui? Agora, o que eu quero dizer-te, que é o terceiro ponto, e já estamos quase a terminar, é que Deus está a chamar-te a mais. Soa bem? Soa ou não soa bem? Mais? Mas não é mais dinheiro, não é mais... Não, Deus está-te a chamar a mais santidade, porque é terreno mais alto. Mais santidade, mais entrega, mais devoção, mais humildade, mais solidariedade, mais capacidade e mais amor pelas almas. A mais, é terreno mais alto. Amém? É mais entrega, é aquilo que Deus está-te a chamar. Porque foi isso, foi necessário, foi uma maior entrega. Algo que havia dentro do coração de David. E sabes porquê é que David não se conformou? Porque ele relembrou-se daquilo que está contado em 1 Samuel, capítulo 17, quando os seus próprios irmãos o ridicularizavam, de quando ele chegou a levar alimentos aos seus irmãos e eles começaram a gozar com ele, bom, agora tu é que vais resolver aqui o problema. Enfim, vens tu aqui, um fedelhozito, vens-nos aqui resolver o problema, agora vais ser tu. E ele disse, não, é este gigante que se levanta e afronta o Deus de Israel. O grande problema, irmãos, na igreja é que as pessoas, os pastores, as famílias, os servos, os conservos, personalizam as coisas. Estamos aqui? É o nosso Deus. É a nossa comunidade. A comunidade da Assembleia, a congregação dos santos. Fomos chamados a ser um povo. Não fui chamado a ser um. David foi chamado a ser rei de um povo, de 12 tribos. Não podia haver divisão, houve união e em seguida ele começa a recordar-se. Não. Eu não vou permitir que me continuem a vexar, que me continuem a dizer que aquilo vai ser impossível. E então ele faz aquele desafio. E de repente aparece um homem que já levava vários anos de batalha, não era nenhum novo, e ele então entrou pelo esgoto, pela muralha, e tomou e viu que afinal não havia lá nenhuns valentes dentro da cidade dos Jebuseus, eram só 2 marionetes, era tudo um engano, era tudo uma fantochada, e aquela cidade foi tomada sem derramar uma única gota de sangue. Amém? Amém?
porque entendeu, recebeu o chamado e não teve com desculpas. Ele simplesmente disse, bom, entrar por este cano de esgoto, que há muitas imagens, aqueles que não foram ainda não fui, mas há muitas imagens do mesmo, era um cano de esgoto por onde saía toda a porcaria do esgoto, dali, da muralha de Jerusalém. Mas ele entrou, um único homem, e tomou a cidade. E David lembrou-se, faz o desafio, disse, se Deus me trouxe até aqui, disse, não foi para ficar aqui. Amém? Não é para ficar no estado em que eu estou. Há algo mais para além. Há promessas mais altas. Há um crescimento da estatura de Cristo em mim. Amém? Porque entendamos que David não foi sempre rei. Ele também foi um pastor de ovelhas. E entendamos que um pastor de ovelhas naquele então era algo que não era muito socialmente reconhecido. E ele estava a cuidar das ovelhas dos seus pais. Quando o profeta chegou a casa para escolher o ungido e que se deixou vislumbrar por Eliabe, uau, Eliabe, não era. E começou a ver, não tens mais nenhum filho? E eu, sim, tenho, mas ele estava onde tinha que estar, a cuidar das ovelhas do seu pai. Amém? E a Bíblia ensina-nos, quando ele tomou, e aqui há um ensinamento grandíssimo, quando ele tomou o desafio de enfrentar a Golias, ele não o fez de acordo a ferramentas humanas. Saúl disse-lhe, bom, toma a minha armadura. E claro, naquele então, tomares, era uma honra poderes tomar a armadura do rei. Era como se vestisse as vestes do Papa. Aqui, o anel de São Pedro, a autoridade total, tu vais ali. E ele disse, não, isso não. Ele foi no nome de Jeová dos Exércitos. Agarrou os 5/6 do rio e clavou-lhe um ali mesmo no centro dos olhais. Mas não ficou por ali. Vocês conhecem a história? Depois de ter morto Golias com a pedra no centro dos olhais, o que é que ele fez? Ficou por ali? Não ficou por ali. Não ficou por ali. Ele agarrou, cortou-lhe a cabeça, agarrou na cabeça, mostrou a cabeça a todas as tropas e caminhou 14 quilómetros até ao Monte Golgota. O Monte Golgota que ficava exatamente em frente às muralhas da cidade de Jerusalém. E naquele monte ele agarra num pau e espeta a cabeça do tamanho gigante, Golias, à afronta do povo de Israel. Levou-o ali à cidade a mostrar. E aquela cidade ainda era a cidade dos Jebusitas. E ali ele estava a fazer uma afirmação. Como quase por fé dizendo, eu não sei quando, mas esta cidade é promessa de ser cidade de Deus. Esta cidade será tomada. Era o que ele estava a fazer. E quando ele faz isto, e isto está relatado em 1 Samuel, é que temos que entender que ele estava a derrubar as fortalezas. Ele estava a mostrar as fortalezas, estava a fazer uma afirmação perene. É aquelas afirmações que tu deves fazer que têm que ser perenes na tua vida, de encontro ao inimigo. Porque o inimigo quer tomar lugares de autoridade. E ele enfrenta um lugar de autoridade daquela cidade, que era a cidade de Jerusalém, tomada pelos jebusitas. Ele colocou lá, este já foi, dizendo-lhe, este já foi. Estes filisteus já está. Vocês são os próximos. Eu não sei quanto, mas eu sei que o meu Deus me vai entregar. Ele confiava aparentemente nisto. A cidade frutificada. A Bíblia menciona 3 vezes os cegos e os coxos. Os cegos e os coxos. Aqui está mencionado no verso 6. Exatamente por causa daquela história. Eles continuavam a fazer troça do povo de Deus. Hoje em dia, cada vez mais fazem troça daqueles que dizem que são
cristãos, são evangélicos, creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Cada vez mais somos troçados, cada vez mais dizem não e somos, vocês são radicais. E cada vez mais o povo de Deus parece que tem menos capacidade de... E se assusta mais. Agora houve atentados em Barcelona. Vamos orar. Não, ou seja, não nos damos conta que há atentados todos os dias. Não nos damos conta que, conforme a Bíblia diz e ensina, não temos luta contra carne nem sangue, senão contra principado e potestade. Amém? Não nos damos conta disto, não nos damos conta que somos chamados exatamente para não permitir que o inimigo instaure fortalezas, lugares de autoridade no nosso coração, mas sim para que nós tomemos os lugares de autoridade que o inimigo tem neste mundo. Esse é o chamado mais alto que nós temos. Mais alto. Mas nós não continuamos embrenhados na nossa luta psicológica porque tornamos tudo muito pessoal. Tudo é acerca da minha pessoa, acerca da minha casa, acerca do meu ministério, acerca da minha família. Enredamos. E se fosse assim, David teria continuado em Hebrom e não teria conquistado a cidade. Não teria conquistado a cidade. E continuamente vêm mensagens à nossa vida, mensagens no nosso subconsciente. Uma das coisas que o inimigo faz muito, é lembrar-nos das nossas fraquezas. Tu és um débil, tu tens esta debilidade, como é que tu vais poder? Se tu és cego, tu és coxo, como é que tu vais conseguir? Mas como é que tu vais conseguir? Tu não és ninguém. Tu não és suficientemente forte, tu ainda não estás preparado, tu não tens suficiente ousadia. E depois começa-te a esfregar os teus pecados à frente, na cara. Começa-te a mostrar, vês? Vês? Começa-te a mostrar aquela película toda. E ele é magnífico. O inimigo é magnífico a fazer essas coisas. Simplesmente para deter-nos de alcançarmos o potencial que temos em Cristo Jesus. Ele aponta-nos. Ele é o acusador. Por isso em Isaías diz, quando fala sobre o jejum e a oração, tirad em meio vosso cuidado, irmãos, com a acusação. Não acuses. Porque quando fazes, tens parte com o diabo. Naquela então, nenhuma geração passada tinha conquistado aquela fortaleza. Era dos Jebuseus, era a cidade dos Jebuseus. Mas ela estava prometida para ser Jerusalém, a cidade do povo de Deus. E começa o inimigo a lembrar-te, tu se calhar provavelmente ninguém na tua família, tens pessoas na tua família com problemas de álcool que não conseguiram conquistar, tens problemas de violência, de ódio. E às vezes as pessoas, é muito fácil conformarem-se a essa situação. Deixa estar, a frase mais comum, com o tempo. Isto passa com o tempo. Passa com o tempo. Não passa com o tempo. Porque com o tempo, aquilo que cada vez mais vai reforçar na tua mente é que não seremos capazes de alcançar todas as promessas que Deus nos fez. Isso é o que o inimigo quer fazer para as nossas vidas. E terminando, digo-te, não peças somente metade. As pessoas, quando vão ter os seus momentos com Deus, recorda-te o episódio de Elias e de Eliseu. Recordam-se? Recordam-se de Elias e de Eliseu? Sabem a história de Elias e Eliseu? O que é que pediu Eliseu a Elias? Pediu o quê? O dobro, não é? O dobro. Foi egoísta, queria mais. Não. Ele entendeu o ensinamento. Ele viu a magnitude de como Deus operava na vida daquele servo. E ele disse, não, isto está bem, mas eu não vou conformar a isto. Deus chama-me mais alto. Mas eu não queria aquilo simplesmente para fazer. Não, eu queria aquilo para servir a Deus. Não te conformes. Quando Deus nos deu a genética,
a sua genética. Fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Deus dá-te a sua genética em fé. Nós herdamos o chamado. E ele disse aos seus discípulos, eu vou-me, mas estas coisas e maiores as fareis vós e aqueles que vêm depois de vós. Amém. Porque eu convosco vos deixo o Espírito da verdade, vos guiará toda a verdade. Devo-vos convosco o Espírito Santo, o Consolador, o qual estará convosco até ao final dos tempos. Amém. Irmãos, aqui está, não te conformes. Porquê é que te vais conformar àquela situação? Dizer, não, isto não vai mudar, isto não vai mudar. Não, a mudança tem que vir do teu interior. Porque a situação de David ali em frente era que, na realidade, ele tinha andado 7 anos a evitar aquele ponto de batalha. Porque durante 7 anos, em cada batalha, era dito aos soldados que eles não iriam conseguir conquistar a cidade de Jebuseus, porque os cegos e os coxos iriam repeli-los. E assim que eles chegaram lá, e que ele conseguiu unir as duas tribos, as 12 que estavam divididas entre as do norte e as do sul, então ele uniu Israel e Judá, e a partir dali, daquele momento, ele teve que desafiar, então agora que haja algum homem que se levante um valente, não muitos, um. Estamos aqui? Não precisas de muitas ações, precisas de uma ação. As pessoas não, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Não, não faças muitas coisas, faz uma coisa. Estás aí? É que as pessoas querem fazer muitas coisas e ao quererem fazer muitas coisas terminam por não fazer nenhuma. Precisas de fazer uma coisa. Um homem conquistou aquela cidade fortificada. Um homem conquistou a cidade dos Jebusitas e a cidade dos Jebusitas passou a ser chamada a cidade de David, conforme a promessa. Amém? Agora, aquilo que temos que entender é que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor, por ordem, e de moderação, que é domínio próprio, em algumas diferentes. De moderação ou domínio próprio chama-se de mente sã. Para não estarmos conforme este mundo, para não estarmos conformados aos enganos que nos rodeiam, mas sim para que entendamos que pitbulls não podem gerar chihuahuas. Tu já viste algum casal de pitbulls dar à luz a um chihuahua? É impossível. Estamos aqui. A casal as 2 pitbulls, o que é que vai nascer? Um pitbull, 2 pastores alemães, vai nascer o quê? Um terrier. Ah, não. Somos uma geração de gigantes porque temos o DNA genético da fé. E basta com um pouco de fé. Se tiveres um pouco de fé como uma semente de mostarda, direis a este monte, tira-te ao mar, e ele será tirado. Palavras literais de Jesus. Então somos uma geração, o povo de Deus é uma geração de gigantes na fé, não podemos gerar uma geração de anões. Bom dia. Anão não chega onde chega gigante. Estou a falar em termos de fé. A fé aumenta na medida em que nós a exercitamos. O amor aumenta na medida em que nós o exercitamos. Amém? Estamos aqui? Crescemos em medidas de fé e em medidas de amor na medida em que nós, então, somos uma geração. Deus chama uma geração. E se nós temos a genética, o DNA de Deus, fomos chamados para fazer coisas maiores para Deus. E esta música, coisas maiores, Deus fará. E Deus quer fazê-las. E então, as fortalezas que o inimigo levanta, caem. Tony,
cairão. Cairão. E o Tony agora vem cá acima tocar-nos um louvor e terminamos. Porque é Deus quem faz que as fortalezas caiam. Mas é preciso tomar uma ação. É preciso tomar não muitas ações, senão uma ação. Agora, aquilo que nós temos que entender é que tu não podes confiar nos teus olhos naquilo que diz respeito à fé. Porque diz que o justo pela fé viverá. E aquele que retroceder não agradará a minha alma. Amém? E diz, e nós somos daqueles que vivemos por fé e não retrocedemos. Então o que é que fazemos? Caminhamos no caminho de vida que é para onde? Para cima. Amém? Então significa, vamos ter que encontrar fortalezas. Amém? E vamos encontrar mensageiros do inimigo que não estão fora, que vêm da nossa própria consciência, vêm da nossa própria, do nosso próprio engano de sentimentos, do nosso coração, vão dizer, não vale a pena, não, isto não vais conseguir, não, isto aqui, isto não, deixa andar, isto o tempo vai fazer, não, mas agora tu vais fazer isto, ainda vais ser avexado, não, há que estar disposto a sujar as mãos, porque aquele homem teve que entrar por um esgoto. Ele já era um homem, pois, com uns padrões ali no ranking, que agora de repente não se me vem um nome do general que estava com David, foi-se-me, tenho quase sempre presente na mente, mas Joabe. Exatamente, obrigado, irmã. E ele não foi um dos jovens, não foi um daqueles jovens que tinha terminado de fazer ali a preparação, mas era um homem já com muitas batalhas em cima. Ele disse, ei, não cheguei a este lugar para ficar aqui. Nem vou estar à espera que agora venha aqui um neófito, não. Há que sujar as mãos, as coisas vão ficar confusas, isto está tudo sujo, está cheio de lama, está cheio de larvas, mas no nome de Jesus eu vou entrar. Se David disse que havia que haver aqui um homem que esteja disposto e um homem que vá e que sejam nem cegos nem coxos, não, isso é um mito. Ele entendeu isto é um mito e ele não viu pelos seus olhos naturais, ele optou e tomou os olhos de fé, recebeu o chamado e entrou e tomou a cidade. Amém? E eles estavam a ver essa montanha. E eles podiam estar a ver, bom, isto agora é mais uma fraqueza, agora vou ter que me expor aqui. Não. Não te conformes a Hebrom quando Deus te prometeu Jerusalém. A maior parte dos cristãos entretém-se no Hebrom. Bom, vamos ao culto, damos uma oferta. Não é que nós vivemos em comunidade. Não, há algo mais para lá. Há algo mais para além. Podes ir mais para lá, podes construir os teus relacionamentos de acordo aos padrões da palavra de Deus, podes te entregar mais às demais pessoas, podes ser menos vindicativo, podes ser menos acusador, podes transformar o teu coração, podes não ter um olho mau, porque senão todo o teu corpo pode ser mau, podes deixar de murmurar, podes deixar de criticar e simplesmente permitir que o teu coração seja circuncisado e optares pelos teus olhos de fé, então sairás de Hebrom para tomar Jerusalém. E então saberás que já não tens simplesmente que pedir metade, se não podes confiadamente entrar na presença de Deus, e exatamente como Paulo ensinava aos Efésios, em capítulo 3, verso 20, diz, ora, aquele que é poderoso, para quê? Para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos que Ele pode fazer segundo o poder. Amém? Estamos aqui para ir terminando, irmãos. Repara bem neste verso. Ora, diz comigo, repete comigo. Ora, aquele que é poderoso. É poderoso. Nós não precisamos conquistar nada. Não conquistes nada. Deixa que Ele conquiste em ti. É que a luta é aqui. Ok? É aqui e aqui. Entendeste? Ou seja, coração e mente, cérebro. Deixa que aí as muralhas caiam, as fortalezas. Porque o inimigo levou anos a semear. O inimigo levou anos a colocar fortalezas em ti. Amém? Então essas fortalezas têm que ser destruídas. Como é que vai destruir as fortalezas? Através daquele que é poderoso. Para quê? Para fazer. Quem é que faz?
Ele. E faz quanto? Muito mais abundantemente. Não. Nós é que somos tacanhos. Ele não é tacanho. Ele faz mais abundantemente. E faz mais abundantemente o quê? Além daquilo que nós pedimos, é incrível. Ou pensamos. O nosso pensamento é muito pequeno. Isaías já diz: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Segundo o poder, agora vem a finalização deste verso. Diz: segundo o poder que em nós opera. Agora, o poder de Deus tem que operar, estar em ação. Então significa que a subida vai ficar feia, porque vais ter que entrar por um esgoto. Ok? Porque a máquina tem lá uns canais que é esgoto. É esgoto. O ser humano, a sua sabedoria é animal, é terrenal, é carnal, é diabólica. Entregues a nós mesmos, não servimos. Precisamos da salvação em Cristo e o seu poder em nós opera para fazer muito mais abundantemente daquilo que nós lhe pedimos, porque nós não sabemos pedir convenientemente, mas Ele é tão generoso que Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Então aquilo que nós temos que fazer é dar o passo, porque reparem bem, já em Gênesis a palavra de Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. E está-se a referir esta passagem àquilo que David fez a Golias, quando cortou-lhe a cabeça, colocou a cabeça de Golias no monte da caveira, no monte Golgota, em frente à cidade de David, que era naquele então dos Jebuseus, para afirmar, e é depois a crucifixão de Cristo, no qual ali a cabeça da serpente foi então já totalmente esmagada. Desde o momento, no monte Golgota, escuta-me bem com atenção, desde o momento em que Jesus Cristo foi crucificado, o diabo está maluco. Está maluco! Está louco, meu! Ele não dá ponto sem nó. Ele já faz tantas montagens, mas já não tem nexo a montagem. Então, nós como filhos de Deus, nós como filhos da luz, temos que entender que o diabo tem o cérebro danificado. Está escrito em Gênesis 3,15. Aquilo que antes foi, depois será. E já aconteceu. Aquilo que nós temos que fazer é dar o passo e entender, e termino com aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Entender que quando alguém está em Cristo, põe-te em pé aí onde estás. Quando alguém está em Cristo, e se tu estás em Cristo, és uma criatura nova. Diz comigo, criatura nova. E o que é que acontece quando nós somos feitos novos? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que as coisas velhas passaram. Então, a forma de pensarmos conforme aos padrões deste mundo tem que ter passado. Significa, vão tentar bombardear-nos com a cultura do não podes, não consegues, não com Deus. Não, Deus, isso é tudo um conto. Isso de Jesus ainda não está aprovado. Essas coisas. Não, mas afinal a gente viemos foi do macaco. Não, mas agora como é que é isso? Não, como é que o mundo só pode estar a existir à volta de 4 ou 5 mil anos? Não pode ser, existe mais. Vou ensinar aos teus filhos. Então vai vir um montão de montagens que é de um inimigo que é Satanás, que está louco desde o Monte Golgota. Então a sua cabeça está a dar voltas porque está com o crânio rachado. E ninguém mais consertou o crânio de Satanás. Agora, o que a igreja não pode permitir é que um filho de Deus não entenda que é uma nova criatura e então já foi feito de novo em Cristo Jesus e ele tem a genética de um gigante da fé e aquela pequena semente de mostarda que foi colocada desde o embrião da nossa mãe, que Ele nos formou, nos concebeu, para que vayamos crescendo e possamos cumprir um alto propósito nele, porque Ele opera em nós e concede-nos muito mais
abundantemente, de acordo àquilo que nós pedimos e pensamos, mas é Ele quem opera. Então, se nós damos o passo, como disse Joabe, eu estou disposto a entrar, eu vou tomar, porque eu identifico que isto está aqui é uma fantochada, é engano no inimigo. Estas mensagens, estas coisas, estes padrões, esta muralha, está cá é uma muralha, mas eu posso tomar esta muralha, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então começamos a entender que foi tudo feito de novo. Sim, vão haver cenários, sim, vão haver situações, mas há algo que está a ser feito de novo, e esse algo que está a ser feito de novo não é feito de novo ao domingo, é todos os dias, e está a ser feito de novo no nosso coração, e as fortalezas do inimigo estão a cair. Porquê? Porque todas as coisas provêm de Deus. Todas as coisas, diz Paulo, tudo provém de Deus. E Ele reconciliou-se consigo mesmo por Cristo e deu-nos a nós, filhos de Deus, um ministério importantíssimo que se chama o Ministério da Reconciliação. Porquê? Porque Deus Pai, amém, incrível, Deus Pai estava em Cristo. É incrível, quando eu leio esta Escritura, começa a dizer, não, é uma loucura. Deus Pai estava em Cristo. Estavam os dois a reconciliar consigo o mundo. Mais incrível ainda, vírgula, diz a palavra de Deus desta maneira, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus é louco de amor ao ponto de não imputar das tuas transgressões. Então, permite, entra só ali, entra só, como dizem em Angola, entra só, faz só, dá o passo, recebe aquilo que Deus fez por ti, porque Deus estava a reconciliar o mundo, não imputando aos homens suas, e encarregou-nos a quem? A nós, não merecedores, mas pela sua graça Ele dá-nos uma palavra, que é a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores a Cristo, como se por Deus nós vos exortássemos, rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feito justiça de Deus. Incrível esta Escritura abana toda a estrutura social, política, de qualquer tipo de cultura ocidental, asiática, de todo o mundo. Fecha os teus olhos e não deixes passar a oportunidade de pedires-lhe ao Senhor que te abane e te ajude a que todas as fortalezas caiam por terra, porque Deus estava com Cristo a reconciliar-te a ti com Ele, não imputando-te as tuas transgressões e os teus pecados, mas sim a encarregar-te algo mais alto, que é o mistério e o ministério da reconciliação. Nesta manhã eu quero convidar-te a que tu te reconcilies com Deus. E se não aceitastes a Jesus, fecha os teus olhos. Se não aceitastes a Jesus, desliguem as luzes. Se não aceitastes a Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é o dia de oportuno, é dia de salvação. Deixa agora da tua árvore, deixa agora da tua mentalidade, deixa agora do teu conceito, das tuas coisas equivocadas e aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, porque todas as coisas foram feitas novas e tudo aquilo foi feito por Ele, para Ele, e tudo nele subsiste. E onde estás, levanta os teus braços aos céus e pede ao Senhor e onde estás, esse ministério da reconciliação, algo mais alto ao qual Ele está a chamar-te, não te conformes neste momento. E se queres nesta manhã, se não aceitaste a Jesus como Senhor e Salvador, ou se de alguma maneira, de uma forma te afastaste do Senhor, e hoje queres reconciliar-te com Ele, queres voltar a fazer aliança com Ele, nesta manhã, dá o passo e passa aqui em frente para que oremos juntamente contigo, como sinal de arrependimento e de aliança com Deus. Porque há grande festa no céu quando um pecador se arrepende, mais do que quando 99 justos aí estão a celebrar. Assim que no nome de Jesus Cristo, toma um momento e reconcilia-te com Deus.
toma um momento e se vês oportuno e queres sair aqui em frente para fazê-lo publicamente e confessar o teu compromisso com o Senhor, falo para que juntamente possamos honrar a Deus e dizer-lhe ao inimigo: as fortalezas caem, tu és enganador, tu és simplesmente o pai da mentira, mas o meu Rei, o meu Senhor, Ele é Cristo Jesus, Ele já venceu, Ele reconciliou-me com o Pai, Ele estava os dois juntos aí na cruz, naquele momento no Golgota, e a serpente antiga, Ele está derrotado, está vencido. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos pedir-te, Senhor, que faças a tua obra neste lugar, que toques as vidas, que caiam todos os argumentos, todas as muralhas, tudo aquilo que se levanta contra o entendimento de Cristo Jesus é Senhor, é Rei, é salvação. Ele é a única esperança que há para um mundo perdido. Não podemos viver sem ti, Jesus. Assim que nesta manhã, toma a liberdade, e se quiseres passar aqui em frente para reconciliar-te com Deus, fazê-lo publicamente. Esta manhã, se quiseres pedir oração para alguma coisa mais, passa aqui em frente para que possamos orar juntamente e fazer-lhe ver ao diabo que há um povo que reina, porque Jesus Cristo está vivo, Ele não está morto, Ele reina com poder e autoridade. Assim que no nome de Jesus, nesta manhã, glorifica-te no nosso meio, Senhor Jesus. Glorifica-te no nosso meio, Senhor Jesus. E a serpente antiga está vencida. Satanás, no nome de Cristo Jesus, tira as tuas mãos imundas das mentes e dos corações. Faz a tua obra, Espírito Santo de Deus, porque tu tens o poder, Senhor. Muito, tu é honra, tu é glória, Senhor. E tu fazes muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder do teu Espírito, Senhor. Tu deste-nos um espírito de poder, de amor e de moderação. Assim que, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, honramos o teu nome, glorificamos o teu nome.